Ainda subia o vapor quente do duche recente quando Catarina saiu apressada da casa de banho, enrolada numa toalha branca que, teimosa, escorregava-lhe dos ombros. Já passava das 8h30, e as aulas no Centro Cultural de Vila Nova de Gaia começavam dentro de meia hora. Ela estava desesperadamente atrasada. Num gesto automático, agarrou a porta do armário e apanhou a primeira coisa que encontrou, uma blusa azul clara e umas sapatilhas pretas simples. O cabelo permanecia úmido, com fios frios a escorrer-lhe pelos ombros. Mal conseguiu abotoar a blusa, ouviu o som da campainha. Era a encomenda tão esperada. Esquecendo tudo o resto, abriu a porta e viu um rapaz de cerca de 30 anos, vestido com casaco azul da empresa de entregas. Tinha olhos cansados e um leve crescimento de barba, mas quase não a reparou. Ela assinou rapidamente, apanhou a caixa e fechou a porta com um estalido. Outra vez a mandar-me atrasar, murmurou para si mesma enquanto largava a encomenda na mesa, sem sequer olhar para o conteúdo. Dentro estavam a mochila, o telemóvel e as chaves, tudo o que precisava para sair. Mal pôde, saiu para a rua, apressando-se para a paragem do autocarro, enquanto o vento frio lhe queimava as pernas expostas. Mas algo estava errado, o frio parecia demasiado intenso, um arrepio que não era só do tempo. De repente, parou, as mãos a tremer ligeiramente. Engoliu em seco e olhou para baixo. Esquecera-se completamente da roupa interior. O calor subiu-lhe ao peito, um rubor de pânico que a fez desejar desaparecer no chão. Cada passo que dava fazia a bainha do vestido leve subir traiçoeira. Tentava segurá-la com a mão, mas a mochila nas costas e o vento não facilitavam. Parece que a moda deste inverno é o perigo, pensou com um sorriso nervoso. Na paragem, o autocarro chegou com um estrondo de travões. A multidão apertava-se, esbarrando nos corpos, mãos tocando onde não deviam, e Catarina sentiu o choque involuntário de uma mão numa perna. Sobressaltou-se, e ao virar a cabeça, viu um rapaz alto, de cabelos escuros e olhos expressivos, com um sorriso quase imperceptível. A cada solavanco do autocarro, os seus corpos chocavam e ela sentia as bochechas arderem. Quando o autocarro fez uma curva apertada, quase caiu para o ombro dele. Cuidado, murmurou ele, a voz rouca, quase um sussurro. Ela mordia o lábio, incapaz de olhar para ele, enquanto o vestido subia com cada movimento e a multidão lhe negava espaço para o puxar para baixo. As mãos agarravam nervosamente o corrimão e, a cada solavanco do autocarro, sentia a respiração quente dele junto ao ouvido. O corpo dela tremia, não sabia se de vergonha ou de outra coisa. Talvez um pouco dos dois. Está tudo bem, murmurou ele, quase com os lábios a tocar-lhe a pele da têmpora. Ela queria responder qualquer coisa, mas as palavras fugiam-lhe. Ele sorriu de lado e, quando o autocarro travou bruscamente, o seu braço tocou seu pulso, um toque leve e quase etéreo que a fez estremecer. O coração batia-lhe tão forte que parecia querer saltar do peito. O vestido continuava a subir, e ela não podia deixar de pensar que ele já tinha percebido seu erro. Mal o autocarro parou. Catarina saiu quase a correr para o ar fresco da rua, o coração ainda em turbilhão. O que foi isto? Murmurou para si, tentando acalmar o tremor nas pernas. Mas os pensamentos voltavam sempre àquele rapaz, ao olhar, ao toque quase inadvertido e ao sorriso que parecia esconder segredos. No Centro Cultural, a colega e amiga Teresa, ruiva de olhos verdes brilhantes, hoje com o cabelo apanhado num coque descontraído, reparou imediatamente na sua expressão. Catarina, outra vez atrasada? Perguntou com um sorriso cúmplice. Sim, o autocarro, a multidão, respondeu ela, tentando disfarçar o nervosismo. Sentaram-se na sala, mas Catarina não conseguia concentrar-se. Uma sensação leve, como a brisa mexer a saia, lembrava-lhe o incidente do autocarro. Teresa inclinou-se para perto. Estás diferente hoje. Parece que não estás cá. Ela sorriu timidamente, mas o seu telemóvel vibrou. Uma mensagem inesperada no ecrã dizia: não esperava encontrar-te hoje de manhã. Interessante começo do dia. O remetente era desconhecido. Catarina piscou os olhos, relendo a mensagem várias vezes. O coração disparou, as mãos tremiam enquanto começava a escrever uma resposta. Desculpa, quem és? Mas hesitou e apagou tudo. Não posso, pensou, mas a curiosidade já dominava. Depois das aulas, Teresa convenceu-a a ir tomar um café numa pequena pastelaria perto da ribeira, onde o aroma da canela e baunilha a envolvia e a fazia relaxar, pelo menos por momentos. Catarina aqueceu as mãos na chávena, mas ao olhar pela janela, congelou. Lá estava ele, o rapaz do autocarro, agora com um casaco preto e sobrancelhas franzidas, olhando-a fixamente. Ela ficou paralisada, e Teresa, percebendo seu olhar, perguntou o que se passa, mas ele desaparecera. Catarina tentou sorrir, mas por dentro tudo parecia apertar-se.
Mais tarde, em casa, o cansaço misturava-se com a ansiedade, e ela lembrou-se da encomenda que tinha deixado por abrir. Com dedos trêmulos, abriu a caixa e encontrou um envelope branco sem nome. Dentro, uma nota dizia: erros custam caro, mas às vezes abrem portas que de outro modo ficariam fechadas. A mão dela tremeu. Quem seria? Que erro estaria a referir? O telemóvel vibrou outra vez. Não tenhas medo, só quero conversar. Catarina murmurou para o vazio do quarto. Conversar? Sentou-se na cama, mordendo o lábio, o coração a mil, enquanto a mente se enchia de dúvidas e possibilidades. Tentou afastar os pensamentos, mas a lembrança do olhar, do toque, da misteriosa mensagem não a deixava em paz. Decidiu que não responderia, mas o seu pensamento insistia naquele sorriso enigmático. No dia seguinte, escolheu um conjunto mais discreto, uma saia comprida com pequenas flores e uma camisa clara com um colarinho de renda. Mas não resistiu a um colar fino com um pequeno pendente. Hoje nada de loucuras, prometeu a si mesma. Na universidade, tudo parecia normal até o intervalo, quando viu uma figura conhecida no fim do corredor. Não podia ser, mas era ele, agora numa simples t-shirt preta e jeans, com os mesmos olhos escuros que a observavam fixamente. Virou-se, fingindo não o ter visto, mas o coração saltava-lhe no peito. Catarina? Chamou Teresa, e ela quase sobressaltou-se. Continuou para a aula, sentindo o olhar dele cravar-se nas suas costas. À noite, ao regressar a casa por ruas desertas, voz atrás dela fez-a saltar. Costumas fugir assim tão rápido? Virou-se e encontrou a poucos metros, mãos nos bolsos, olhar tranquilo mas intenso. Quem és tu? A voz tremia, apesar de tentar parecer confiante. Rubem, respondeu ele com um sorriso preguiçoso. Já nos conhecemos. Não és muito cuidadosa. As palavras fugiam-lhe. Ele olhava-a como se lesse os seus pensamentos. Relaxa, Catarina, não quero magoar-te, disse, inclinando a cabeça com um sorriso. O que queres? Perguntou ela, apertando a alça da mala. Nada, ou talvez goste de ti, brincou, afastando-se com até já. Catarina ficou ali, confusa e perdida. Já no seu quarto, não conseguia evitar pensar nele, nas mensagens, no toque quase inocente e no olhar que parecia saber demais. Os dias seguintes foram vividos em tensão constante. Cada olhar, cada mensagem, cada presença inesperada fazia o coração disparar. Até que numa sexta-feira, Teresa arrastou-a para uma festa num apartamento no centro da cidade. Catarina hesitou, mas aceitou, desejando esquecer tudo por algumas horas. Vestia um vestido preto curto, sapatos de salto médio, e um perfume doce que a fazia sentir-se confiante. Os cabelos caíram em ondas suaves, e brincos prateados baloiçavam ao ritmo dos seus passos. Hoje esqueço tudo, prometeu, entrando no apartamento onde a música já pulsava. Sentiu os olhos sobre si, mas tentou ignorar. Teresa conversava animadamente com o rapaz, deixando Catarina sozinha por momentos. Foi para a varanda, para respirar, quando uma voz familiar a surpreendeu. Catarina. Virou-se e lá estava Rubem, desta vez com uma camisa negra e um sorriso que a deixava sem palavras. Ele aproximou-se, encostando-se ao corrimão ao seu lado. Estás a perseguir-me? Perguntou ela, tentando disfarçar o nervosismo. Relaxa, não é por ti. Mas agora que cá estou, talvez fique. Riu ele suavemente. O que queres, Rubem? Os olhos dela brilhavam de ansiedade. Talvez só queira conhecer-te melhor, disse, olhando-a nos olhos, deixando um toque leve no seu pulso. És estranho, murmurou ela. Talvez, mas interessante. E a ti interessa-te, não é? Piscou-lhe o olho e afastou-se, deixando-a com o coração aos pulos. A semana passou, mas os pensamentos voltavam sempre a ele, ao toque, ao olhar, à incerteza. Até que ao chegar à casa, sentiu de novo aquela presença. Virou-se e viu Rubem à porta, mais perto do que desejava. Estás a seguir-me? Perguntou, a voz misturando irritação e medo. Só queria ter a certeza que estás bem, respondeu ele, com um brilho divertido nos olhos. Ela suspirou, pronta para o afastar, mas ele aproximou-se, deixando só centímetros entre eles. Porque és diferente, Catarina. E acho que gostas disso, disse, afastando uma mecha de cabelo do seu rosto com um gesto suave. O coração dela batia tão forte que parecia ouvir cada batida. Ele sorriu, prometendo até já antes de desaparecer na noite, deixando-a perdida entre medo e desejo. Quando pensava que tudo ia acabar, recebeu uma nova mensagem. Encontramo-nos na paragem de autocarro. Tenho algo importante para ti. O coração congelou. Chegando ao local, viu-o, mas não sozinho. Ao lado de Rubem estava uma rapariga alta, de cabelo negro e olhar frio, que sorriu sem calor finalmente. Catarina, disse ela. Acho que precisamos de conversar. Olhou para Rubem, mas ele desviou o olhar. Há coisas que ainda não sabes, avisou a rapariga, mas muito em breve vai saber. E tudo vai mudar.
O ar da noite parecia mais denso naquela pequena paragem de autocarro em Matozinhos, onde Catarina se encontrava agora, presa entre duas presenças que lhe provocavam uma mistura estranha de medo e curiosidade. Rubem, o rapaz de olhos escuros e sorriso enigmático, mantinha-se calmo, mas a rapariga ao seu lado exalava uma frieza que cortava o ambiente como uma lâmina. Quem és tu? Perguntou Catarina, tentando controlar a voz trêmula enquanto observava a mulher à sua frente. Ela tinha longos cabelos negros que caíam lisos pelas costas, e um olhar gélido que parecia analisar cada fragmento da sua alma. O vestido escuro que usava era simples, mas o corte justo realçava uma silhueta elegante, quase ameaçadora. Nos pulsos, uma pulseira prateada cintilava sob a luz dos candeeiros, dando-lhe um ar de mistério e sofisticação. A mulher sorriu, mas não havia calor naquele gesto. Era mais um aviso do que uma expressão de amizade. Chamo-me Inês. E acredito que tens muitas perguntas. A voz dela era calma, mas carregada de uma autoridade que não permitia réplica. Catarina deu um passo para trás, sentindo o coração acelerar ainda mais. Olhou para Rubem, que continuava a observar a cena com uma expressão que misturava preocupação e algo indefinível. Então, insistiu Inês. Estás pronta para ouvir a verdade? Antes que Catarina pudesse responder, um som de passos aproximando-se fez os três voltarem a atenção para a rua. Uma figura alta e robusta emergiu da sombra. Era um homem de meia idade, com sobretudo cinzento e um olhar severo. A sua presença parecia carregar um peso que fazia o ar vibrar. Já são horas de parar com os jogos, disse o homem, dirigindo-se a Inês com uma voz grave. A Catarina não tem nada a ver com isso. Inês lançou-lhe um olhar frio, mas o homem não recuou. Ela vai ficar envolvida, queiras ou não, respondeu Inês. E é melhor que esteja preparada. Catarina sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Tudo parecia um filme, mas a realidade estava ali, palpável, envolvendo-a numa teia de segredos que ela nem sequer imaginava existir. O rapaz que a acompanhava, a mulher misteriosa, e agora aquele homem, pareciam fazer parte de um mundo paralelo ao seu, onde as regras eram outras e o perigo espreitava a cada esquina. Eu não percebo nada disto, confessou Catarina, tentando manter a compostura. Por que é que eu? O que querem de mim? Rubem aproximou-se dela, colocando uma mão suave no seu ombro. O contato trouxe-lhe um pouco de conforto, mas também um turbilhão de emoções. Nem tudo é o que parece, Catarina, disse ele, com meio sorriso. Mas vais perceber. Vais ter de perceber. Inês cruzou os braços, observando-os com impaciência. Não temos muito tempo. Amanhã, tudo vai mudar para ti. E não haverá volta atrás. Catarina olhou para o céu escuro, tentando encontrar alguma estrela que lhe pudesse dar esperança. Mas a única coisa que sentia era a pressão de um destino desconhecido aproximar-se, e a certeza de que a sua vida, até então tão normal, estava prestes a ser virada do avesso. O que eu quero, disse finalmente, com uma voz firme que a surpreendeu, é que me digam a verdade. Sem mistérios, sem jogos. Rubem e Inês trocaram um olhar rápido, quase cúmplice. Amanhã, aqui mesmo, respondeu Inês, com um sorriso enigmático, vais ter as respostas. Prepara-te, Catarina. Porque o que está para vir vai mudar tudo o que pensava saber sobre ti, sobre o mundo à tua volta. O autocarro passou ao longe, iluminando por breves segundos o trio na paragem silenciosa. Catarina respirou fundo, sentindo o peso de uma promessa que a deixava ao mesmo tempo assustada e curiosa. E enquanto a noite avançava, as sombras pareciam sussurrar segredos que só o amanhã poderia desvendar. O sol mal iluminava as ruas estreitas de Guimarães quando Catarina acordou com o som insistente do despertador. A cabeça latejava ligeiramente, fruto da tensão da noite anterior que parecia não querer abandonar os seus pensamentos. A nota enigmática, as palavras de Inês, o olhar penetrante de Rubem, tudo se misturava numa confusão que a deixava inquieta. O vestido curto que usará na festa parecia agora uma memória distante, substituído por um conjunto mais sóbrio, uma saia lápis azul marinho que lhe acariciava as coxas e uma blusa branca de tecido leve, com uma renda discreta no decote que sublinhava a delicadeza do seu pescoço. Nos pés, uns sapatos de salto médio pretos, elegantes e confortáveis, com uma fivela dourada que brilhava ao sol. O cabelo, ainda úmido da manhã, estava preso num coque solto, com algumas mechas a caírem-lhe suavemente na cara, dando-lhe um ar de vulnerabilidade que contrastava com o desafio que sentia por dentro. Enquanto tomava o pequeno almoço na cozinha da sua modesta casa, o telefone vibrou. Era uma mensagem de número desconhecido. Não faltes. Hoje é o dia. Catarina engoliu em seco, sentindo o estômago embrulhado. Lembrou-se do aviso de Inês e do homem de sobretudo cinzento, e uma sensação de urgência apoderou-se dela. Precisava de respostas, mas também temia o que pudesse descobrir. Decidiu vestir um casaco leve por cima da blusa e saiu, trancando a porta atrás de si.
Ao sair, sentiu o olhar dos vizinhos curiosos, mas não tinha tempo para se preocupar com isso. Caminhou pelas ruas de paralelepípedos, o som dos seus passos a ecoar num ritmo acelerado enquanto se dirigia para a paragem de autocarro onde fora convocada. Ao chegar, viu Rubem já à espera, encostado ao muro, os olhos a percorrerem o horizonte com uma expressão séria. Vestia uma camisa cinzenta de mangas arregaçadas e jeans escuros, o cabelo desgrenhado a dar-lhe um ar rebelde que contrastava com a situação tensa. Ele sorriu ao vê-la, mas o sorriso não chegou aos olhos. Chegaste a tempo, disse ele, com uma voz baixa antes que pudesse responder. Inês apareceu, desta vez com um casaco comprido de lã preta, o cabelo solto a baloiçar ao ritmo dos seus passos. A sua presença dominava o espaço, e Catarina sentiu-se pequena perante aquela mulher que parecia saber mais do que devia. Vamos, ordenou Inês, virando-se sem esperar por respostas. O grupo seguiu até um café discreto na esquina da rua, onde se sentaram numa mesa ao fundo, afastada dos olhares curiosos. O ambiente era acolhedor, com paredes revestidas de azulejos tradicionais e o aroma intenso do café acabado de fazer a envolver tudo. Catarina, começou Rubem, olhando-a nos olhos. Não é fácil explicar tudo de uma vez, mas precisas de saber o que está em jogo. Inês abriu a mala e retirou um envelope selado, entregando a Catarina. Isto contém informações importantes sobre a tua família e o que te trouxe até aqui. Estás preparada para enfrentar a verdade? Catarina hesitou, o coração a mil. A ponta dos dedos tremia ao abrir o envelope, revelando fotografias antigas, documentos e uma carta escrita à mão. As palavras na carta falavam de segredos escondidos, de alianças antigas e de um passado que ela nunca conhecera, mas que agora lhe exigia atenção. Enquanto lia, sentiu uma mistura de incredulidade e fascínio. A carta mencionava um nome que lhe soava familiar: Duarte. Era o apelido do avô que ela quase não conhecera, e que, segundo o documento, estivera envolvido numa rede de pessoas que protegiam um segredo ancestral. O que significa isto? Perguntou, olhando para os dois. Significa que a tua vida vai mudar para sempre, respondeu Inês, e que não podes mais fugir do que te está destinado. Rubem acrescentou, com um sorriso triste, mas não está sozinha. Vamos ajudar-te a entender tudo. Catarina sentiu uma lágrima escapar-lhe, misturando-se com a ansiedade e a excitação. A verdade estava finalmente à sua frente, e o preço da ignorância parecia mais alto do que nunca. Lá fora, o céu começava a escurecer, e uma tempestade parecia aproximar-se, como se o próprio universo pressentisse a tempestade que se formava na sua vida. Mas, enquanto fechava o envelope, um som vindo da rua chamou a atenção de todos. Um carro preto parou abruptamente em frente ao café. As portas abriram-se e duas figuras encapuzadas saíram, caminhando rapidamente na direção da porta. Silêncio caiu sobre a mesa. Catarina sentiu o frio da apreensão envolver-lhe o corpo, enquanto Inês e Rubem se preparavam para o inevitável confronto. A verdade estava prestes a revelar-se, mas também o perigo que acompanhava. E assim, a vida de Catarina deixava de ser o que sempre fora para entrar numa história onde o passado, o presente e o futuro se entrelaçavam num jogo de sombras e segredos que ninguém poderia prever. A chuva começou a cair com força sobre as ruas estreitas de Guimarães, as gotas batendo ritmicamente contra o vidro do café onde Catarina, Rubem e Inês permaneciam tensos, observando as figuras encapuzadas que se aproximavam da porta. O ambiente, antes acolhedor pelo cheiro a café fresco e os azulejos coloridos, transformará-se num cenário de suspense e iminente perigo. Catarina sentia o coração a bater descompassado, a pele arrepiada e as mãos ligeiramente úmidas, não apenas pela umidade da tempestade que começava lá fora, mas pelo mistério que se adensava à sua volta. O vestido azul que usava, agora um pouco amarrotado, realçava sutilmente a sua figura jovem e delicada. O casaco de lã preta pendia no encosto da cadeira, enquanto seus olhos procuravam respostas no olhar sério de Rubem e na expressão impassível de Inês. Fiquem calmos, sussurrou Rubem, levantando-se devagar e aproximando-se da porta. Não sabemos quem são, mas não podemos fugir. Inês puxou discretamente um pequeno objeto do bolso do casaco, uma chave metálica com um formato estranho, que cintilava sob a luz amarelada do candeeiro. Com um gesto rápido, destrancou uma porta lateral que dava para uma saída dos fundos, escondida por uma cortina pesada. Por aqui, indicou ela, puxando Catarina para dentro, enquanto Rubem se preparava para enfrentar a chegada dos intrusos. Catarina sentiu um misto de medo e adrenalina invadir-lhe o corpo. Seguiu Inês pelo corredor estreito, o som da chuva abafado pelas paredes, até chegarem a uma pequena porta que se abriu para um pátio interior, onde a luz da lua filtrava-se através das nuvens escuras. Vamos ter que correr, avisou Inês, puxando-a para um velho Renault estacionado num canto. Não podemos deixar que eles nos apanhem com isso. O que querem eles? Perguntou Catarina, ainda a tentar recuperar a respiração. Querem o que tu tens, respondeu Rubem, juntando-se a elas, com um olhar sombrio.
E não vão parar até conseguir. A porta do carro fechou-se com um estalido, e Rubem ligou o motor, arrancando rapidamente pelas ruas molhadas, enquanto as figuras encapuzadas ficavam para trás, observando impotentes a fuga. No banco de trás, o envelope que continha o passado de Catarina parecia pesar-lhe nas mãos, uma carga que agora se tornava tão real quanto o perigo que os perseguia. O carro serpenteava pelas ruas sinuosas, e cada curva era uma promessa de novos desafios. Preciso saber tudo, disse Catarina, rompendo o silêncio. Quem era o meu avô? O que é este segredo que dizem que ele guardava? Inês olhou para ela com meio sorriso enigmático. Duarte era um dos guardiões de um segredo antigo, uma verdade que pode mudar o rumo do mundo como conhecemos. Mas não é uma responsabilidade fácil. Por isso ele desapareceu. E agora, essa responsabilidade é tua. Rubem acrescentou, e há aqueles que querem impedir que esse segredo venha à luz. Por isso andam atrás de ti. Catarina sentiu o peso das palavras afundar-se-lhe na alma. A normalidade da sua vida tinha acabado, substituída por uma realidade onde cada passo podia ser fatal. Mas por que eu? Perguntou, olhando para o envelope que agora segurava com força. Porque és a única que pode continuar o trabalho dele, respondeu Inês, com uma voz firme. E porque, gostes ou não, fazes parte desta história. O carro parou numa estrada deserta, iluminada só pelos faróis e por um céu carregado de nuvens. Catarina olhou para o lado, vendo o rosto sério de Rubem. Aquele era só o começo de uma jornada que a levaria a lugares que nunca imaginara, onde os segredos do passado se cruzariam com o presente numa teia de perigos, paixões e descobertas. Enquanto o vento uivava do lado de fora, e a chuva continuava a bater no tejadilho do carro, Catarina sentiu que, apesar do medo, algo dentro dela despertava, uma força, uma coragem que estava prestes a ser testada ao limite. E no horizonte, entre as sombras da noite, uma nova figura observava, silenciosa e impassível, pronta para intervir quando menos esperassem. O jogo de segredos e mentiras estava longe de terminar. O que aguardaria Catarina no próximo passo dessa trama, onde o passado se entrelaçava com o destino? A resposta estava tão próxima quanto o bater do seu próprio coração. O Renault seguia pela estrada sinuosa que contornava as encostas do Parque Nacional da Peneda Gerês, onde a névoa matinal começava a erguer-se entre os pinheiros altos, envolvendo o carro numa atmosfera quase mágica e, ao mesmo tempo, ameaçadora. Catarina olhava pela janela, os olhos fixos nas árvores que desapareciam na bruma, enquanto sentia o peso da responsabilidade que lhe fora imposta apertar-lhe o peito. Rubem conduzia com cuidado, os olhos atentos à estrada e, de vez em quando, lançava-lhe um olhar rápido, como se tentasse ler os seus pensamentos. Não tens de enfrentar isto sozinha, disse ele, quebrando o silêncio. Eu e a Inês estamos aqui para te ajudar. Catarina virou-se para Inês, que permanecia séria, os cabelos negros soltos a escorrer-lhe pelos ombros e o rosto marcado por uma expressão determinada. Mas por que é que eles querem tanto este segredo? Perguntou Catarina, tentando controlar o nervosismo que a fazia morder o lábio inferior. O que tem de tão importante? Inês suspirou, a sua voz ganhando um tom quase conspiratório. É uma chave para algo muito antigo, Catarina. Algo que pode alterar o equilíbrio de poder no mundo. Por isso, há os que querem protegê-la e os que querem destruí-la. E tu estás no meio desse fogo cruzado. O carro parou finalmente numa pequena aldeia escondida nas montanhas, uma vila de casas de pedra com telhados vermelhos, onde o tempo parecia ter parado. As ruas estreitas estavam desertas, e apenas o som distante de um galo quebrava o silêncio da manhã. Rubem desligou o motor e olhou para Catarina. Este é o lugar onde podes encontrar as respostas que procuras. Mas tens de estar preparada para o que vais descobrir. Catarina sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. A aldeia parecia acolhedora, mas sabia que ali, entre aquelas paredes antigas, escondiam-se mistérios profundos e perigosos. Enquanto caminhavam pelas ruas de pedra, o vento leve fazia dançar as folhas caídas e levava consigo um aroma a terra molhada e pinho. Catarina sentia os olhos de alguns moradores a observá-la, curiosos e desconfiados, como se pressentissem que algo incomum a acompanhava. Chegaram a uma velha casa no topo da colina, com janelas pequenas e cortinas pesadas. A porta rangeu quando Inês a abriu, revelando um interior cheio de livros antigos, mapas e objetos que pareciam ter saído de outra época. Bem-vinda ao nosso refúgio, disse Inês, guiando-a para uma cadeira perto da lareira acesa. Catarina sentou-se, sentindo calor reconfortante. Mas o seu coração continuava acelerado. Rubem abriu um velho baú de madeira e retirou um livro grosso, encadernado em couro. Com cuidado, folheou as páginas amarelecidas até encontrar um capítulo marcado com um marcador vermelho. Aqui está, disse ele, apontando para um texto que falava de uma ordem secreta que protegera um artefacto ancestral, ligado à família de Catarina. Enquanto lia, Catarina sentiu-se transportada para um mundo de lendas e enigmas, onde a sua história se entrelaçava com a de heróis e guardiões de segredos milenares. Mas, mesmo naquele abrigo seguro, um pressentimento sombrio pairava no ar.
Por quê? Do lado de fora, nas sombras das árvores, uma figura observava, silenciosa e implacável, esperando o momento certo para agir. Ponto e assim, enquanto a lareira crepitava e as palavras antigas revelavam histórias esquecidas, Catarina sabia que a sua jornada apenas começava, e que o maior desafio ainda estava por vir.